Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós viemos apresentar um trabalho a respeito de como manter o subsolo seguro, que é a respeito da norma regulamentadora de número 22, aplicada à prática de mineração. Então, nós somos da disciplina de Segurança e Saúde do Trabalho, ministrada pelo professor Paulo Celso, no curso de Engenharia de Produção da UNB, dentro da Faculdade de Tecnologia, e aqui na tela está o nome de todos do grupo. Para começar, queria apresentar para vocês a NR22 enquanto documento. Então, é publicamente disponível, assim como toda lei deve ser, e aqui a gente consegue consultar imediatamente todas as novas disposições, atualizações e todos os pontos que a NR22 faz menção a. Então, tem um sumário bem fácil aqui que dá menção a todas as frentes que, se é possível, se lidar dentro de mineração, desde iluminação até prevenções de explosão, entre outros pontos. E ela é frequentemente atualizada com novas portarias que fazem alterações ou atualizações dentro desses documentos, também publicamente disponíveis por aqui. A respeito da NR22, a gente entende que ela tem uma importância imensa para a mineração, não só com relação a esses 3 pontos, mas dentro deles também, principalmente das frentes de impacto econômico e riscos ocupacionais. Então, mineração não é surpresa para ninguém, é algo complexo, algo difícil de ser feito, e o impacto econômico dela no Brasil, especificamente, é bem substancial. Então, cerca de 2% do PIB brasileiro, o que, comparado com todas as outras atividades econômicas que são feitas no país, é extremamente expressivo. Não só isso também, como é uma atividade de imensos riscos ocupacionais, desde explosões até desmoronamentos. Mas, graças à NR22, a gente tem diretrizes que estabelecem essa segurança e saúde dos trabalhadores dentro dessas condições que são necessariamente precárias para o trabalho. Então, mineração obrigatoriamente passa por dificuldades estruturais, sendo, enfim, uma das atividades econômicas que envolve estar debaixo do solo, com imenso perigo de soterramento, e a gente vai passar um pouco por elas aqui hoje. A estrutura da NR22 passa pela questão tanto de aplicabilidade, então é válida para todas as empresas de mineração, independente do porte. Necessariamente, para ser uma empresa de mineração, você costuma ter um porte um pouco maior do que o padrão de mercado, mas não somente ela varia conforme, não somente ela é obrigatória para todas as empresas do mercado, mas também é obrigatório para todo tipo de minério explorar, não interessa a disponibilidade dele na superfície. Tem diversas obrigatoriedades, aqui estão algumas principais, específicas do empregador com relação a sistemas adequados de ventilação, transporte, implementar e elaborar o PGR, que seria o plano para situações excepcionais. Claro, fornecimento de EPIs e inspeções regulares. Do outro lado, tem a questão do trabalhador com relação ao segmento das normas e colaboração com a postura de segurança. Então, em síntese, seriam esses os pontos. Além disso, claro, tem toda a gestão de riscos que, sistematicamente, a gente trouxe algumas propostas ali que trariam facilitadores para isso. Com relação aos principais riscos na mineração, passando bem brevemente por 6 principais, são questões de presença de gases, explosões, colapsos, desmoronamentos, ruído excessivo, poeira mineral e fatores ergonômicos. Por ser uma atividade econômica que frequentemente ocorre de forma isolada, não é comum que as pessoas tenham conhecimento não só da questão do barulho que é produzido por uma mineradora, mas também pela questão de poeira e outros fatores com relação a gases que costumam estar embaixo da superfície. Mas são alguns dos pontos mais preocupantes e, como vocês podem perceber, são vários. E a maioria deles aqui diretamente letais. Então, questões de explosão, questões de gases, questões de colapso e desmoronamentos costumam acarretar em várias mortes dentro do Brasil. Passando para medidas de controle, aqui são alguns dos elementos que são obrigatórios para NR22, que são sistemas que dificultam acontecerem acidentes ou evitam situações que poderiam acarretar em mortes. Então, tanto uma ventilação adequada quanto uma iluminação são fundamentais e questões básicas, mas especialmente a iluminação e ferramentas são questões relacionadas tanto à ergonomia quanto também à segurança do trabalhador naquela situação. Transporte de pessoas e sinalização para evacuação também são extremamente fundamentais, já que dentro do subsolo você precisa ter rotas de fuga muito bem claras, muito bem estabelecidas e bem alinhadas entre as pessoas. Aqui a gente trouxe um caso negativo de uma mineradora, que seria o caso de Brumadinho. Foi uma tragédia que, enfim, passou por todos os noticiários, todos têm conhecimento do que foi a tragédia de Brumadinho. E é um caso, claro, do descumprimento da NR22, já que a gente teve várias falhas relacionadas ao sistema de monitoramento das condições estruturais. A cultura organizacional ali dentro não priorizava a produção, então a segurança muitas vezes, como foi observado, foi despriorizada. Os planos de emergência foram completamente ineficazes e foi retratado que tinham treinamentos insuficientes para a equipe. Tanto é que, após a tragédia, a gente teve tantas fatalidades quanto foram relatadas. Já
trazendo, claro, um caso positivo, então, para não focar só no negativo, tem também o caso positivo da AngloGold, que, para quem não conhece, é uma das maiores mineradoras do mundo, e eles têm sistemas de monitoramento em tempo real, tanto de questões de gases que podem ser letais em altas quantidades, quanto treinamentos mensais e uma cultura que visa esse prevencionismo. Então, uma empresa que é ganhadora de inúmeros cases de segurança do trabalho, e não só de trabalho, mas também de produtividade dos funcionários, e eles costumam ser referência nessa implementação de normas de regulamentação, como a NR22. Passando para propostas de aplicação efetiva, então, é atual e é a prática atual também das mineradoras, de se ter integrações cada vez mais frequentes com a tecnologia, e também é mais comum que se tenha o uso de aparelhos remotos, aparelhos celulares, dentro do trabalho. Então, uma das propostas para aplicação efetiva da NR22 seria acompanhar ela com o uso de um aplicativo que consegue ser não só individualizado, mas também acompanhado com mais facilidade. Se todos os funcionários têm acesso à ferramenta, todos eles conseguem não só passar a autoavaliação diária de riscos, então ali a gente teria uma ferramenta dentro do próprio aplicativo voltado para o celular, no qual o funcionário avalia as questões de risco que ele tem passado e pode passar feedbacks para a própria organização, para que eles lidem melhor com a situação de organização, para evitar acidentes, como também o sistema de QR Codes ali que fornecem acesso ao plano de evacuação, procedimentos de emergência, caso eles não estejam acessíveis o suficiente ali dentro. Então, a eficácia da NR22 ela é condicionada especialmente à fiscalização e à internacionalização de uma cultura que promova a implementação dessa. É bem óbvio que dentro do subsolo não é tão fácil se ter fiscalização à vista, já que é uma situação bem específica no qual os mineradores estão inseridos debaixo do solo, é difícil a supervisão dentro desses meios. E ter uma cultura facilita isso, né? Então, uma das definições de cultura preferidas que eu tenho é de que cultura é o que você faz quando não estão olhando. E, dentro desse ponto, ter uma cultura facilitaria imensamente esse processo de implementação. Além disso, os desafios persistentes com relação à operação são medidas frequentemente negligenciadas ou formalidades legais, né, como a gente conseguiu ver lá na situação de Brumadinho, que não necessariamente tinham planos de ação eficazes e implementáveis para se evitar que a tragédia acontecesse. E, obviamente, além de ser um compromisso com a lei, é também um compromisso ético. Então, não só a NR22 traz questões de segurança para o trabalhador, mas também plano de ação, que é um fator determinante para a sustentabilidade desse setor. Então, aqui a gente tem um apanhado geral. Algumas referências que facilitaram fazer esse trabalho, então, manual de aplicação, enfim, outros pontos com relação à própria norma regulamentadora de número 22. E muito obrigado por assistir nossa apresentação.